Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 14. Vamos estar falando aqui de um tema muito propício ao momento que vivemos. Sei que não há uma pessoa aqui dentro hoje que de alguma forma não tenha olhado para os eventos que estão acontecendo lá em Israel, né? E não tenha pensado assim consigo: será que Jesus está voltando? É verdade? Eu acho que todos nós que olhamos essas coisas terríveis que têm acontecido ali, com esse ataque terrorista, esse contra-ataque de Israel, né? Além do nosso coração se entristecer muito com as barbáries que nós ali observamos, nós que somos aqueles a qual amamos a palavra de Deus e olhamos para ela, e nela encontramos a esperança correta de continuar a viver nesse mundo, eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, né, olhamos para esses eventos e pensamos assim: Jesus está voltando. Amém? E hoje eu quero falar um pouco sobre a promessa que Jesus fez aos seus discípulos e também a nós, de um dia vir nos levar para estar para sempre com eles. Quantos aqui estão aguardando essa promessa? Amém. Glória a Deus. Saiba você, se você é visitante e nunca ouviu ninguém falar isso, né? O nosso Senhor Jesus, Ele prometeu um dia voltar para levar para si mesmo um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Vou pedir a ajuda do Elton hoje, a gente vai ler bastante ela. João capítulo 14, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha só que promessa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, no texto que acabamos de ler, na última ceia, após o término daquela última ceia que Jesus está com os seus discípulos, aquele momento em que envolve muito sentimento, tanto da parte de Jesus, que já sabe o que vai acontecer com ele após aquele momento, tanto dos seus discípulos, ao ouvirem o seu mestre, o seu amigo, o seu Senhor falar que iria enfrentar uma cruz, que iria ser entregue à mão de pecadores e que estaria distante deles por um tempo, mas que depois eles o veriam novamente. Então, ali há um certo misto de sentimentos, tanto pela parte do nosso Senhor Jesus, quanto dos seus discípulos. Mas Jesus, em meio a toda essa conversa, em todos aqueles ensinamentos, Jesus lava os pés dos seus discípulos e dá um ensino de humildade. Jesus institui a ceia que nós fazemos até o dia de hoje, pelo menos na nossa denominação, uma vez por mês, nos ajuntamos como um corpo e participamos do corpo e do sangue do Senhor, fazendo memória ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Isso é uma promessa que Ele mandou nós fazermos até que Ele voltasse, e nós estamos aqui firmes fazendo, amém? E Ele chega para o seu discípulo e fala assim: olha, eu sei que vocês estão com o coração conturbado, eu sei que vocês estão com o coração triste, eu sei que vocês estão preocupados com as coisas que estão acontecendo e das coisas que ainda hão de acontecer, mas acalma o coração de vocês, eu vou preparar um lugar. E se eu estou dizendo que eu vou preparar um lugar, eu também estou prometendo a vocês que um dia eu voltarei, porque Jesus Cristo demonstra um desejo no seu coração, que é muito lindo, e Ele fala aqui no versículo 13, Ele fala assim: porque eu quero que onde eu esteja, vós estejais também. Qual que é o teu sentimento em relação a Jesus? Será que nós temos esse mesmo sentimento que Jesus teve ao expressar o seu discípulo? E Ele vai repetir isso lá no versículo 24 do João 17, versículo 24, quando Ele está orando ao Pai. Ele fala assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória.
Então Jesus tinha um sentimento para com o seu discípulo e para com aqueles que ainda iriam crer no seu nome, que somos nós, de que nós estivéssemos para sempre com Ele. E essa promessa de que Ele virá nos buscar é uma promessa que tem que estar dentro do nosso coração todos os dias. É o que Paulo vai chamar, que é o que nós devemos vestir a nossa cabeça. Ele chama isso de capacete da salvação. Ou seja, a esperança e a certeza de que um dia nós seremos salvos, de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Porque mesmo nós querendo viver de uma forma digna nessa vida, mesmo nós lutando para vivermos bem, vivermos felizes, qualquer um de nós aqui é consciente de que essa vida, ela está muito aquém daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a mente humana ainda não conseguiu identificar, não conseguiu perceber o que o Senhor tem preparado para nós. Porque nós nos alegramos já com a promessa do Espírito Santo que habita em nós hoje, e nos alegramos com essa presença, e nos renovamos diariamente quando nos reunimos aqui em culto, e glorificamos e sentimos a sua presença, e isso já é maravilhoso demais. Mas o Senhor fala que aquilo que Ele tem reservado para nós na eternidade nunca chegou ao pensamento humano, ao entendimento. Estar para sempre com o Senhor na eternidade, aleluia, é algo que nós devemos esperar e ansiar com toda a força do nosso ser, até o último dia da nossa vida. Lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 9 ao 11, nós vamos ver aqui no telão. Jesus, após Ele cumprir o que havia prometido ao seu discípulo, Ele falou assim: olha, eu vou ser entregue, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Porque a morte não tem poder nenhum sobre mim, o diabo não tem poder nenhum sobre mim, o príncipe deste mundo já vem, mas eu me entrego porque eu vim com um propósito, com um serviço de Deus, que é de resgatar você, que é de me resgatar, que é de resgatar o pecador, aleluia, do reino das trevas e trazer ele para a luz da palavra do Senhor e da salvação. Aleluia. Aí Jesus cumpre tudo isso que Ele prometeu. Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele fica com os seus discípulos por cerca de 40 dias após a ressurreição. E ali Ele ensina várias coisas. Ele instrui os seus discípulos como que eles deveriam ir. Ele fala a eles: olha, aguardem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Em Atos capítulo 1, no versículo 9, olha o que diz ali: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Amém? Quantos aqui estão aguardando esse dia chegar? Aleluia. É bem verdade, Jonathan, que nós não sabemos o dia nem a hora que isso há de acontecer, e por isso há uma urgência em nossa vida em dar a atenção que a palavra de Deus merece. Há uma urgência na nossa vida como igreja em proclamar o Evangelho do Senhor, aleluia, para que pessoas ouçam isso que aqui estamos falando hoje e saibam que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, esperando um grande acontecimento. Acontecimento esse que talvez para o mundo seja loucura, mas nós cremos que a qualquer momento o Senhor romperá as nuvens do céu e irá levar para si a sua amada igreja. Aleluia. É por isso que é tão importante nós não deixarmos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. É por isso que amanhã não existe, o amanhã não dá tempo.
o se arrepender, entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo que é pecador e que precisa de perdão, não pode ficar para o amanhã, mas deve ser algo diário na nossa vida, deve ser hoje, deve ser agora, porque nós cremos na iminência de um arrebatamento. O que é isso, Eliseu? É algo que vai acontecer de repente, é algo que vai acontecer a qualquer momento. Quem sabe você está olhando lá para Israel pensando assim, olha, está quase chegando. Mas nós entendemos que não existem sinais que diz a hora do arrebatamento do Senhor, não, vai ser inesperado. Vai ser como um ladrão da noite, vai ser no momento em que ninguém está esperando. Aleluia. E pode ser hoje. Aleluia. Pode esse culto não terminar. Aleluia. Pode ser no meio da madrugada, nós não sabemos. Mas o Senhor voltará. A sua palavra diz assim, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados, eu quero aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa vinda do Senhor. Porque essa vinda de Jesus, ela é muito bem narrada nos textos bíblicos, mas muitas vezes nós temos uma dificuldade de entender algumas coisas. E aqui em poucas palavras eu quero junto com vocês, olhando o texto bíblico, para que nós possamos entender como que se dará isso. Porque é importante sim nós tratarmos desse assunto, é importante sim nós entendermos o que vai acontecer amanhã. Você sabia que tem pessoas na busca da curiosidade do futuro, de saber se vai dar certo, se não vai dar? Pessoas gastam fortunas com falsas revelações, com jogo de cartas, não sei o que, para descobrir o que vai acontecer amanhã. Nós não temos que fazer nada disso. Nós temos a palavra do Senhor que é fiel, aleluia, que se cumprirá na nossa vida. Queira o homem ou não, goste o Eliseu ou não goste, ela vai se cumprir. Aleluia. Eu achei até engraçado um artista famoso que é um afastado dos caminhos do Senhor. Ele vê essas coisas acontecendo no mundo, essas guerras, e ele posta um vídeo e viralizou, né? E ele fala assim, não, logo agora, está tudo dando certo na minha vida, e as coisas acontecendo, a Bíblia se cumprindo. Eu queria tanto que Jesus voltasse mais para frente, demorasse pelo menos uns 5 anos. Olha só a mentalidade de até quem está lá afastado. Ei, tudo que está escrito aqui na palavra do Senhor irá se cumprir. Aleluia. A promessa de que Ele estaria para sempre conosco está se cumprindo hoje. Ele se faz presente em nosso meio. Não só aqui na igreja, não. Ele vai contigo para a tua casa. Ele está lá. O derramado do Espírito Santo que foi prometido aqui, se você virar a página, está no João 14, versículo 15. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus promete que nós estaríamos na presença do Pai. Basta você dobrar o teu joelho no teu quarto, não precisa mais ir no templo em Jerusalém, não precisa mais ir em lugar nenhum, você está diariamente na presença do Santo dos Santos. Basta você reconhecer que você é pecador e que precisa, aleluia, dessa presença na tua vida, através do sangue de Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Vamos entender um pouquinho como que vai ser essa promessa do Senhor, de voltar para nos buscar. A vinda de Jesus, narrada na Escritura, ela se dá em 2 fases. A primeira nós já falamos aqui, mas eu quero ler com vocês em Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Porque é o momento em que Jesus vem e leva a sua igreja. Esse é o primeiro evento do que vai acontecer nos finais do tempo. Esse é o primeiro evento que inicia a partir dali a grande tribulação. Vamos ler o texto. Quando eu cheguei aqui, vi o Jonathan falando um pouco da igreja de Tessalônica, não é verdade? E Paulo, quando escreve a igreja de Tessalônica, ele tem esse desejo de esclarecer a dúvida que estava na cabeça do povo, que já estavam sem esperança, porque muitos ali já tinham morrido e Jesus não tinha voltado. O que está acontecendo? Será que eles perderam a esperança da salvação em Cristo Jesus? Vamos entender aqui. Por favor, Elton. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante.
Quando nós vamos estudar na Bíblia sobre o arrebatamento, esse texto é o que fala do arrebatamento. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, ou seja, não queremos que vocês não tenham a informação correta quanto aos que já dormem, ou seja, quanto aos que morreram, aguardando a promessa do arrebatamento, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus dará, mediante Jesus Cristo e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, até o dia do arrebatamento, certamente nós não precederemos aos que já morreram, aos que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Olha só o que ele fala no final: consolem uns aos outros com essas palavras. Ei, a palavra do arrebatamento, a palavra da vinda do Senhor é algo que nos consola, é algo que nos dá esperança. Talvez você na sua vida hoje está passando por uma situação tão difícil, que você talvez não tem saída, não sabe como fazer. Às vezes é uma doença, às vezes é uma morte que chega do ente querido. São situações e aflições da vida que realmente não tem solução. Nosso Jesus, Ele cura, aleluia, Ele liberta. Nós cremos em tudo isso, mas tudo isso terá um fim. Eu costumo dizer que todos aqueles que foram curados na Bíblia, eles voltaram a ter outra doença e morreram depois. Por quê? Porque essa vida aqui, ela está sentenciada à morte. O pecado, ainda que habita no meio do homem, na natureza pecaminosa, nos leva a morrer. Aleluia. Mas essa esperança de um dia nos encontrarmos com Ele, de um dia Ele nos levar para estar para sempre com Ele, aleluia, isso deve nos consolar, isso deve trazer alegria no nosso coração, deve calcificar a nossa mente, deve ser algo tão forte na nossa vida, que não importa mais nada nessa vida, nada me traz prazer, nada me traz alegria, a não ser a certeza e a esperança de que Jesus voltará para me levar. Essa igreja de Tessalônica, ela teve um discipulado curto. O apóstolo Paulo, quando fundou essa igreja, na sua segunda viagem missionária, ele ficou ali apenas 21 dias. Ele teve que sair, saiu escorraçado, como o Jonathan falou, por causa dos judeus que não quiseram crer no Messias enviado a eles. Então ali, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, talvez ele está completando o ensino que faltou, porque eles ficaram meio na dúvida, porque eles aceitaram que Jesus voltaria. Só que eles falaram assim: olha, mas tem gente morrendo aqui já, estava esperando a volta de Jesus, mas não aconteceu. Será que eles perderam a esperança? Será que eu devo perder a minha esperança? Aí Paulo vai trabalhar com essa igreja e ele lança esse texto que nós acabamos de ler. Ele fala assim: não. Mesmo que alguém morra aguardando Cristo, esse aí, primeiro ele já está na presença de Cristo. Amém? No estado que nós chamamos de estado intermediário, está lá no seio de Abraão, lá no paraíso, na presença de Deus. Mas ele não vai deixar de ver o que vai acontecer aqui na terra quando Jesus vier. Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Eles vão voltar aos seus corpos, e agora não é mais esse corpo aqui incorruptível, não. Eles ressuscitam num corpo incorruptível. Aí Paulo vai falar assim: nós que estamos vivos, nós teremos nosso corpo transformado. Aleluia. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo,
tira aquela desesperança, aquele sinal de desesperança da igreja de Tessalônica, que fala assim, não percam a esperança. Mesmo que alguém morra aguardando a vinda do Senhor. Você sabe que o apóstolo Paulo ele fala assim, nós que estivermos vivos, ou seja, o apóstolo Paulo ele cria que naquela mesma época Jesus poderia voltar. Assim como nós não sabemos se Jesus volta hoje ou amanhã ou daqui a 100 anos, nós não sabemos. Mas nós estamos cada dia nos preparando para esse grande dia. E é por isso que nós viemos aqui no culto louvar o Senhor. É porque nós estamos aqui na presença de Deus, temos prazer de estar na presença de Deus, louvando ao Senhor juntamente com a igreja. Por quê? Porque é isso que nós vamos fazer, estaremos fazendo com Ele eternamente. Estaremos na presença do Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Aí ele fala assim, olha, assim como Cristo ressurgiu, lá em Apocalipse 1, versículo 5, diz assim, ele fala que Jesus ele é o primogênito dentre os mortos, olha só, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano rei dos reis da terra. Por que ele fala que Jesus ele é o primogênito dentre os mortos? Porque assim como Jesus ressurgiu dos mortos, ele foi o primeiro que ressuscitou, para nunca mais morrer e estar para sempre na sua glória. Aleluia. Assim seremos eu e você. Assim serão aqueles que morreram em Cristo. Será que essa esperança não alegra o teu coração? Será que não alegra o teu coração saber que aqueles salvos em Cristo que morreram, que estão aguardando, aleluia, esse grande dia chegar, para sempre estar conosco na presença do Senhor? Aleluia. Eu imagino quem não tem essa esperança na sua vida. Como vive uma pessoa achando que morreu, acabou. Achando que existe outras formas de salvação, outra forma. Nós temos essa esperança viva em nosso coração. Aleluia, de que um dia o Senhor, aleluia, nos arrebatará. Que um dia o Senhor ressuscitará aqueles que estão aguardando nele, aleluia. E juntos nós estaremos para sempre com ele. Aleluia. Mas aí, a vinda do Senhor, vamos ver lá em 1 Coríntios 15. Quando Paulo, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Quando ele fala que ele conta um mistério, olha só, que era mistério, agora não é mais. Eis que lhe digo um mistério, nem todos dormiremos. Por isso a importância de nós acreditarmos que pode ser hoje, porque nem todos nós vamos morrer. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Essa é a promessa. Essa é a promessa de esse corpo. Sabe quando você canta aquele hino bonito do Voz da Verdade, né? Além do rio azul, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. A partir desse momento aqui na nossa vida, aleluia, daqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, entenderam o plano de salvação. Você já imaginou viver sem morte, sem choro, sem dor? É isso que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia. Coloca a tua força em cima disso. Dedica a tua vida em conhecer ao Senhor, em se arrepender diariamente, reconhecer quem você é. Que nós não somos merecedores desse perdão e dessa salvação, mas a sua graça nos alcançou. Aleluia. E pela sua graça nós alcançamos essas promessas. Aleluia. É incrível como a gente vai conversar com amigos e vamos falar da palavra, e nós vemos pessoas tão apegadas às coisas terrenas, tão apegadas às coisas desse mundo, porque tudo que Deus projetou é maravilhoso, amém? O Senhor projetou a família, que coisa maravilhosa é a família, não é verdade? Um pai, uma mãe, filhos sendo cuidados pelos seus pais,
crescendo, aprendendo a amar o Senhor. Que coisa linda, maravilhosa. E graças a Deus, glória a Deus se você tem isso na sua vida. E eu pude ter isso, eu tento fazer isso com a minha família. E glória a Deus por isso. É maravilhoso, é lindo. Mas se você levantar o olhar para cima do seu muro, se você olhar na televisão, se você olhar para o lado, você vai ver que muitas pessoas não têm isso que acabamos de falar. Esse mundo, ele não é o mundo que Deus projetou para mim, para você, não. Nós convivemos diariamente com a dor, com a tristeza, com a morte, com a doença. Irmão Eliseu, Jesus, ele cura. Eu creio, eu sou testemunha viva do poder de Deus. Eu já vi Deus curar. Eu já fui usado por Deus para Deus curar a pessoa, Deus libertar de espírito maligno. Nós cremos no poder de Deus que transforma o homem. Aleluia. Mas nós cremos que Ele tem algo muito melhor para nós na eternidade. Aleluia. Nós cremos que essa terra aqui é passageira. A Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor que ora aparece e desaparece. A Bíblia fala que o amanhã não pertence a mim, pertence ao Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia que a tempestade vai chegar na nossa vida. E por isso que a sua cabeça, a sua mente, o seu coração tem que estar firmado na palavra, na promessa do que virá. Aleluia. Quando Paulo escreve, quando Jesus, melhor, revela o Apocalipse a João, foi um momento de perseguição da igreja. Um momento em que a igreja do Senhor Jesus praticamente não aguentava mais viver nessa terra de tanta perseguição. Aí Jesus vira para a igreja e fala assim: olha, calma. Existe um tempo determinado e tudo isso aqui vai passar. Existe uma promessa, aleluia, de um reino de paz. Existe uma promessa, aleluia, de uma eternidade na presença de Deus. Aleluia. Como que vocês acham que aquela igreja recebeu essa promessa? Aleluia. Talvez não seja algo agradável para mim, para você, que vivemos razoavelmente bem, num ambiente bom, onde não tem guerra, onde não tem... Talvez não seja tão agradável falar que nós teremos uma eternidade com Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas que o Espírito Santo de Deus possa colocar isso no meu e no teu coração. Esse mundo, aleluia, jaz no maligno. Esse mundo não tem nada que nos oferecer de bom. Nós estamos aqui com um propósito muito bem definido. Ser testemunhas de Cristo, aleluia. Pregar o Evangelho, trazer a boa nova de salvação para aqueles que estão perdidos nas mãos de Satanás. Porque um dia essa porta da salvação irá se fechar. Aleluia. Quando o pastor me convidou, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Algo que eu venho meditando, estudando sobre escatologia, sobre as coisas dos últimos dias. E a oportunidade de falar isso hoje eu não poderia deixar, porque nós não sabemos qual o dia que será a última pregação aqui na face da terra da igreja. A pregação irá continuar, depois que a igreja subir, vai ter aí, Israel vai ser usado para pregar aqui na tripulação. Mas eu e você precisamos falar, precisamos declarar: Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. Jesus Cristo vai levar, aleluia, uma igreja preparada, uma igreja que está aguardando a sua vida. Aleluia. E a Bíblia fala que muitos serão pegos desprevenidos. Muitos serão pegos de surpresa. Mas eu e você que estamos aqui adorando ao Senhor, nós estamos dizendo assim: olha, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Nada nesse mundo me agrada mais do que a Tua presença. Nada nesse mundo me agrada mais do que estar para sempre contigo, a eternidade com o Senhor. Nada. Aleluia. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Meus amados, o arrebatamento da igreja, ele será no momento em que ninguém espera. Lá em Mateus 24, no versículo 36 ao 39, Jesus vai falar assim: olha, esse dia, o dia do rapto,
o dia em que a igreja será arrancada da terra, será como nos dias de Noé. Como que era no dia de Noé? O próprio texto diz. Bota aí, Rafael, o versículo. Como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, todos aqui conhecem a história da Arca de Noé. Não é história, é real, aconteceu. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Olha que interessante. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Igreja do Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja será como nos dias de Noé. Noé era um homem chamado de louco, assim talvez como eu estou sendo chamado hoje. Talvez como você, ao proclamar que um dia Jesus vai voltar e a porta da arca vai fechar. Aleluia. E assim como no dia de Noé as pessoas viviam a sua vida normal, e aquele louco construindo aquela embarcação, algo que nunca havia acontecido, nunca tinha chovido na terra até aquele momento, e Noé fala assim: olha, vai vir uma chuva, vai inundar toda a terra. E eles não acreditaram, zombaram. Será que isso acontece com a igreja do Senhor hoje? Será que nós não somos chamados de louco por acreditar que um dia nós seremos arrancados daqui dessa terra para estarmos com o Senhor nos ares? Sim, nós somos. E olha que é interessante que ele fala assim: olha, no dia que aconteceu, pensa comigo, isso aqui quando eu meditei eu fiquei meio pensativo. Nós sabemos a história que na arca de Noé tinha o que lá dentro? Tinha um casal de cada animal. É isso? Agora a Bíblia vai dizer que aquela população não percebeu isso acontecer. O Senhor certamente, a Bíblia não fala, mas a Bíblia dá a entender, cegou aqueles homens e eles não viram. Será que eles não viram um casal de cada bicho entrando naquela arca? Será que isso não era algo fortíssimo? Como assim? Como colocar? Nós temos hoje aí vários domadores, mas para fazer algo tão brilhante como isso aconteceu, só o Senhor. E será que as pessoas vendo aqueles animais entrando na arca não atentariam para que aquilo que Noé falou era verdade? Mas não, aconteceu secretamente. Eles entraram na arca e a arca foi fechada, a porta da arca foi fechada pelo próprio Senhor. Assim também será o arrebatamento da igreja. Será de uma forma secreta. Lá fora, aqueles que não creem em Jesus, que desprezam a sua palavra, não vão ver esse momento. Eu e você vamos ver. Eu acredito que até nós vamos olhar assim, vamos olhar um para o outro, subindo e não encontrarmos o nosso Senhor. Aleluia. Mas eles não vão perceber, o mundo não vai perceber. Eles não verão esse momento de glória que é reservado apenas para Cristo e a sua igreja. Mas uma coisa é certa, a porta da arca irá fechar. E não vai ser eu que vou fechar, não é o pastor Josias, não é esta igreja, não é nenhuma denominação, é o próprio Senhor Deus que irá fechar essa porta. Talvez esse Deus que a Bíblia relata não cabe no coração de algumas pessoas. Talvez esse Deus que a palavra do Senhor diz que irá derramar sobre o mundo a taça da sua ira, talvez esse Deus não caiba no coração de muitas pessoas hoje. Talvez alguém fale assim: não, Deus é um Deus de amor, jamais Ele castigaria a humanidade. Nosso Deus, Ele é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus que não escondeu nada de nós, está aqui, ó. Ele, por sua graça, quis se revelar a nós e se revelou. Está aqui o plano de salvação. Por sua graça, Ele veio aqui e nos resgatou para si mesmo. Aleluia. Eu não posso jogar nada. A Bíblia fala, né? Quem és tu para questionar o Senhor teu Deus, teu Criador, né? Mas eu não posso porque Jesus, Ele fala assim: olha, eu te chamo de amigo. Sabe por que eu te chamo de amigo? Porque o amigo sabe tudo que vai acontecer um com o outro, é ou não é?
E Jesus fala assim: olha, eu não estou escondendo nada de vocês, eu já tenho revelado tudo o que vai acontecer, por isso eu te chamo de amigo, não tem segredo entre nós, está tudo determinado, está tudo prometido, basta você crer naquele que prometeu, porque ele é fiel para cumprir. Aleluia. E ele vai cumprir. Graças a Deus ao Senhor. Mas vai ser como no dia de Noé. Aí a igreja vai para o céu. Sabe o que acontece aqui na terra? Começa a grande tribulação. Nós, pela palavra de Deus, nós entendemos que será 7 anos de muita dor. Vai ser 7 anos em que Deus, Ele irá derramar sobre o homem, sobre a terra, a taça da sua ira. Vai ser um momento em que Deus irá tratar com o povo de Israel. Aí eu cheguei onde eu falei lá no início, que eu queria falar do povo de Israel. Na sua segunda vinda em glória, está lá em Mateus 24, 30. Coloca no telão, por favor. Mateus 24, 30 diz assim: então, olha, isso depois de 7 anos, depois que nós já estivermos com o Senhor, sabe o que vai acontecer lá? Só para resumir aqui, lá vai ter a entrega de galardão, lá vai ter as bodas do Cordeiro, lá vai ter a festa do encontro da noiva com o seu noivo. Aleluia. Você está aguardando esse dia? Eu aguardo. Tem teólogos que creem que isso é conversa, que isso não vai acontecer, que nós vamos passar, ou que vai acontecer em outra oportunidade, melhor dizendo, que a igreja irá passar por toda a tribulação. Não, a Bíblia, ela nos dá claramente que o Senhor nos livra da ira que virá. Amém? Aí o que acontecerá? Depois de 7 anos, a igreja, junto com o Senhor, voltará, agora sim visível. Agora não vai ser mais secreto, não. Agora todo olho verá. Todo olho vai olhar para o céu e vai falar assim: esse é o Senhor Jesus, esse é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. E sabe quem vai estar lá com ele? É você. É a igreja do Senhor. Aleluia. É loucura, né? Parece loucura, mas é a palavra de Deus. Amém? Olha o que está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aquele Jesus que voltou só para os seus, lembra? Secretamente, arrebatou a sua igreja, levou para si, agora ele volta uma segunda vez. Nós chamamos de segunda fase da segunda vinda. Jesus já veio a primeira vez, amém? Ele andou nessa terra, ele cumpriu a obra do Pai de nos resgatar. Ele prometeu: eu vou voltar uma segunda vez. Aí aqui nós relatamos o arrebatamento, que é a primeira fase dessa segunda vinda. E agora, por último, depois de 7 anos, Jesus vem em glória. Ele vem com a sua igreja. Lá em Israel, nós entendemos que enquanto a igreja vai estar lá no céu, Deus volta os seus olhos para Israel. E Israel, que aguarda esse Messias, é triste saber que o povo judeu, o povo de Israel, eles ainda hoje aguardam o Messias que já veio. Eles aguardam o Jesus que nós acreditamos. Aleluia. Nós somos alcançados por essa graça de crer no Salvador que era prometido a eles, e nós acreditamos e eles não. Mas um dia eles também vão olhar para o céu e vai ver você junto com ele, e ele vai falar assim: esse é aquele que nós rejeitamos, esse é aquele, aleluia, em que nós transpassamos, esse é aquele que foi entregue na cruz pelos nossos pecados, e nós demos pouco caso dele. Aleluia. E Jesus, naquele momento, que nós chamamos ali de Batalha do Armagedon, vai lutar por Israel. Israel vai crer nele. Escute isso é muito importante, já vou encerrando. Não existe outra forma de salvação a não ser através de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, não, ninguém vem. Tem que passar por Ele. Ele é a única porta, Ele é a única solução. Tem algumas religiões que falam assim: todo caminho leva a Deus. Talvez estejam certos, mas por salvação, levar a Deus para a salvação só através de Jesus. Não é religião, é Jesus. É o que Ele fez por nós. É o plano de resgate elaborado na mente
do próprio Criador. Aleluia. Homens tentam elaborar o seu próprio plano de salvação, achando a forma como que eu vou me chegar a Deus, como que eu vou estar em bem com a minha vida espiritual. Aleluia. Mas o próprio Deus elaborou o plano de salvação. E esse plano de salvação, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele vai falar assim: é loucura para os que se perdem, mas para mim e para você que estamos sendo salvos, é o poder de Deus para a salvação do homem. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Israel, nesse momento, irá reconhecer o Messias que foi rejeitado. Como eu estava falando, é comum nós termos um amor por Israel. É comum nós olharmos para Israel e lembrarmos de tudo que eles passaram pela Bíblia que nos ensina. O nosso Salvador, ele é judeu. Toda a Bíblia Sagrada, toda ela foi escrita por judeus, por israelitas. Talvez só Lucas, que era gentil, mas também era prosélito, era convertido ao judaísmo, enfim. Mas existe então outra forma de salvação, Eliseu? O judeu que está lá hoje, que não crê em Jesus, está salvo? Não existe. Esses judeus, eles serão salvos um dia, porque essa nação, você é de concordar comigo, essa nação que está lá, Israel, que é a nação da onde surgiu toda a palavra de Deus, de onde veio o Messias, se ela não foi destruída até hoje, é porque Deus tem algo a fazer ainda na vida deles. Se eles não sumiram do mapa diante de toda a perseguição que eles sofreram, durante toda a história do cristianismo, durante toda a história humana, é porque Deus ainda tem algo a fazer na vida deles. E nós cremos que na tribulação o Senhor vai se apresentar mais uma vez a eles e vai falar assim: olha, eu sou o Jesus a quem vocês rejeitaram. E eles crerão e serão salvos. Amém? Aleluia. Meus amados, fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Nessa noite, eu prego com muito temor no coração. Eu prego isso como aquilo que eu acredito com toda a força da minha vida, da minha existência. De que a esperança do meu coração, da minha vida, por mais que eu agradeça a Deus por tudo que Ele me deu nessa terra, por todas as bênçãos, pela Sua presença aqui comigo, aqui conosco, eu falo para você nessa noite, porque talvez amanhã o barco vire, talvez amanhã a luta vai chegar, talvez amanhã você se ache sem esperança. Aleluia. Mas se você estiver, como o apóstolo Paulo fala assim, olha, vista na sua cabeça o capacete da salvação, a esperança, aleluia, da salvação, a esperança de que Jesus um dia irá, aleluia, voltar para te levar e estar para sempre com Ele. Aleluia. Você vai passar por tribulações, você vai passar por aflições, e você vai estar sempre com o seu coração no lugar certinho, que é na esperança no Senhor. Aleluia. Aleluia. Os nossos irmãos, os heróis da fé, os apóstolos, todos eles colocaram a sua esperança, a sua fé unicamente, exclusivamente em Deus. Um Deus que é poderoso demais para nos abençoar aqui nessa terra e nos abençoa. Nós somos prova viva disso. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas de Cristo aqui nessa terra. Pessoas olham para nós e não entendem, mas como? Como pode ser que Ele vive dessa forma, com tantas dificuldades às vezes, mas existe uma alegria no nosso rosto, que é a alegria da salvação, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não durma uma noite sequer sem a alegria da salvação. Não acorde uma manhã sem agradecer ao Senhor por mais um dia e pela certeza de que Ele está contigo ali na tua casa. Seja na aflição, seja na bonança, seja na hora do riso, seja na hora do choro. Ele prometeu estar sempre conosco. Ele prometeu vir nos buscar. Ele nos prometeu a eternidade com Ele. Porque, como eu falei no versículo inicial aqui, Jesus falou: eu quero que onde eu esteja,
eles estejam também. Aleluia. Jesus tem prazer em estar com você. E que esse seja o prazer da nossa vida. Aguardar o nosso Salvador com todas as forças do nosso ser. Amém? Meus irmãos, eu quero orar por você. Quem sabe você é uma pessoa que ainda não se entregou a esse Evangelho. Quem sabe você é alguém que ainda não confessou o seu próprio pecado, reconhecendo que precisa dessa salvação. Porque é algo tão óbvio, mas é algo que nós precisamos declarar para o mundo e para nós mesmos. Dizer assim: eu sou pecador, eu preciso desse perdão, eu preciso alcançar essa salvação, que não é por minha obra, não, foi porque Ele já fez na cruz do Calvário por mim. Por isso a sua oração nessa noite deve ser assim: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, me perdoa dos meus pecados, me lava com o Teu sangue, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, Pai, para que naquele grande dia, Pai, que o Senhor vier buscar o Teu, Senhor, eu esteja no meio deles também, Senhor. Amém.